Você abandonaria agora tudo que você tem, tudo que você conhece, toda a tua história de vida, a história da tua família, dos teus antepassados, tudo. Imagina assim por um segundo, tudo o que você conhece. E se imagine abandonando tudo isso, virando as costas e saindo, sem destino, certo? Apenas orientado por uma voz desconhecida. Sim, foi isso que Abraão fez, quando ouviu a voz de Deus, no meio da terra que conhecia como sua, no meio da sua família, e ouviu o Senhor dizer: sai e vai para onde eu irei te mostrar. E nós vamos, dentro deste especial do Olhar para os Montes, especial porque nós vamos tratar um pouco mais detalhadamente da história dos pais da fé. Eu coloquei pais no plural, porque nós vamos passar por Abraão, Isaac e Jacó. Afinal, toda a trajetória bíblica, toda a história do povo de Deus se baseia nas histórias de Abraão, Isaac e Jacó. Todos aqueles que nós vemos por diversas vezes na Bíblia clamando: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seja por mim, seja por ti. É o que nós vamos entender, como Deus passou a ser conhecido como Deus dos 3 patriarcas e como o chamado de Abraão tem tudo a ver com a minha e com a sua vida até aos dias de hoje. Como não podemos desprezar a história de Abraão no Antigo Testamento, porque se a desprezamos, invalidamos até e principalmente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas. Ficou curioso? Então vem comigo para olhar para os montes desta semana. A origem, os pais da fé. Bem, você está chegando aqui no canal agora, eu sou a Bispa Ana Costa, esse é o Olhar para os Montes. Costumamos fazer, ele é um programa, o seu formato é um devocional semanal. Durante a semana pegamos um tema e vamos com ele por toda a semana, de segunda a sábado, tratando dentro deste tema. O último tema que tivemos aqui foi Tomando Posse e falamos, meditamos, refletimos na história de Isaac, de como ele deixou ali de imitar ou seguir, se você assim preferir a expressão, os passos de seu pai para passar a ter a sua própria trajetória e o seu próprio relacionamento com Deus. E surgiu alguns comentários nas minhas redes sociais de pessoas perguntando e comentando que alguns não sabiam, quando em alguns episódios, se você for lá assistir, estão todos disponíveis aqui no canal, quando em alguns episódios eu comentava sobre o sacrifício de Isaac, sobre a chamada de Abraão, algumas passagens que falavam do pai, até quando neste episódio eu dizia: continua Isaac até aqui imitando os passos de Abraão. Alguns comentários vieram dizendo que nem todo mundo conhece a história, para já pegar de Isaac e partir dali. Então, ao Senhor colocou em meu coração de estarmos fazendo um vídeo mais completo, mais focado em conhecermos a história dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, nossos pais da fé, amém? E com isso, obviamente, como sempre, porque do alto vem o nosso socorro, encontraremos com certeza, dentro do chamado de nosso pai da fé, orientações para o nosso dia a dia, como sempre, porque a palavra do Senhor é isso. Lâmpada para os nossos pés, orientação divina para a nossa vida. Amém? Então quero te convidar a embarcar comigo nesta jornada, a origem, onde tudo começou, os pais da fé. Amém? Eu vou clamar ao Senhor, para que através do seu Espírito Santo, Ele possa estar ministrando aos nossos corações, nos auxiliando nesta viagem. Amém? Deus, eu quero te agradecer neste dia pela vida de cada um que está vendo este vídeo, neste momento. Eu não sei, Pai, em que dia, em que mês, em que ano, mas eu tenho a certeza de que a Tua palavra virá sobre a vida do Teu filho, da Tua filha, para a edificação da sua vida, espiritual, material, física, em todas as áreas. Eu tenho certeza que ela será luz, que ela será bússola, que ela será um guia, que ela será, Pai, aquilo que vai lhe abrir o entendimento para buscar mais de Ti e dentro da Tua palavra encontrar solução para os seus problemas, respostas para as suas dúvidas, força para permanecer caminhando contigo e até Ti. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por este dia, pela vida do meu irmão, da minha irmã, e te peço, fica conosco e ministra, Senhor, aos nossos corações, porque precisamos e queremos ouvir e aprender mais de Ti. Amém?
Vamos começar exatamente pelo começo. Gênesis capítulo 12. Eu quero, antes de entrar na passagem, já te pedir falar contigo. Assim como este vídeo nasceu de dúvidas de vocês, que você possa estar comentando, participando e me ajudando a dar sequência a este canal, sempre com a tua participação, porque ele é feito para que nós possamos juntos receber de Deus orientação para nossas vidas. Bem? Deus te abençoe sua vida. Continue aí comigo até o final, viu? Porque tem entendimento da palavra do Senhor, não para a mensagem no meio, né? Precisamos ir até o fim, porque no fim é que juntando todas as coisas conseguiremos abrir cada dia mais o nosso entendimento e crescer na graça e no conhecimento da palavra de nosso Senhor. Bem, Abraão, quem é Abraão? Por que Deus chamou Abraão? Eu quero já te dizer uma coisa, eu não tenho essa resposta. Porque Deus escolheu Abraão. Porque alguns mistérios, algumas coisas, o Senhor reserva apenas e exclusivamente a Ele o conhecimento. Mas, como palavra do Senhor não deixa claro, ou o Senhor escolheu Abraão por X ou N situação ou atributo, assim como o Senhor não nos revela dentro da sua palavra, porque Ele escolheu cada um dos homens e mulheres que Ele escolheu aqui, dentro da palavra de Deus. Bem, então esse é um particular de Deus. Mas nós temos nossas considerações, as nossas impressões. E eu vou deixar aqui a minha e você aproveita e deixa aí a sua nos comentários, que eu também vou querer saber qual é o seu pensamento, porque Deus escolheu Abraão. O que nos importa entender é que, através do chamado de Abraão, tudo o que nós conhecemos hoje, como a forma de adorar a Deus, de cultuar ao Senhor, toda a nossa forma de adoração ao Senhor hoje, como você conhece aí, quando você participa da Santa Ceia na tua igreja, quando você pega o seu envelope de dízimo para dizimar e ofertar na casa do Senhor, você está fazendo algo que nos veio, que é a herança do nosso Pai aqui na fé. Sim, em tudo que fazemos hoje, ainda hoje, dentro que entendemos como costume, tudo que hoje entendemos como costume, dentro das diversas denominações, tem ali o dedo de Abraão, o papai da fé. E nós vamos entender, então, eu entendo, então, que Abraão foi chamado para ser modelo. O Senhor ali, quando olhou para a terra, nós vamos falar aqui de Ur dos Caldeus, a terra onde Deus encontra Abraão, ali no meio daquela terra, sendo uma terra de idolatria, de um povo politeísta, que são homens, mulheres, são nações que adoravam vários deuses. E nós não vamos aqui entrar em que deuses, quais deuses eles adoravam, mas eles não tinham um único Deus, eles adoravam vários deuses. E Abraão foi criado dentro dessa terra, ok? E um dia, em Gênesis 12, iniciamos assim, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E Abraão partiu. Simples assim. Então ele foi chamado, ouviu uma voz, no meio de tantos deuses que haviam lá na terra onde ele nasceu. Ele foi criado no meio da idolatria, do politeísmo, adorando, vendo seu pai adorar a vários deuses. Encontramos no capítulo anterior que Terá, seu pai, pega Abraão junto com sua mulher e pega ali seus parentes, né? Sua casa. Era costume da época que quando você viajava, eles viajavam em caravanas, levavam toda a sua família, todos os seus criados, as famílias dos seus criados, dos seus servos, escravos, todo mundo ia junto. Se chamava casa de. Então era a casa de Terá. Terá leva toda a sua casa para a terra de Harã. Sai de Ur e vai com eles para Harã. Lá Terá morre. Mas é ali que vem o encontro do Senhor com Abraão. Ele diz a Abraão para largar tudo que ele conhecia. Então eu entendo que o Senhor fez esse chamado sobre a vida de Abraão, porque conheceu que dentro dele havia a fé necessária para obedecer a uma voz que você não conhece. Porque até então Abraão conhecia rostos de deuses. Ele morava num lugar de idolatria. Ele foi criado vendo imagens. Seu pai, inclusive, comercializava imagens. Então Abraão cresceu. O contexto da sua infância, do seu desenvolvimento como pessoa, cresceu no meio dos ídolos. Ele conhecia rostos. Porém, eles têm boca, mas não falam. Não é verdade, irmãos? Ele conhecia rostos, imagens paradas, pregadas, esculpidas ali, sem nada fazer. E certo dia ele ouve.
eu tenho para mim, que eu imagino que ali ele já pensou, este Deus que falou comigo, provavelmente é muito mais poderoso do que aqueles que eu tenho visto toda a minha vida que nunca abriram a boca, que nunca tiveram comigo uma intimidade, que nunca tiveram comigo uma conversa. Porque conversar com alguém é algo muito particular, né? Então eu imagino que ali Abraão já viu a diferença de Deus com aqueles deuses mudos, vamos colocar dessa maneira, que ele conhecia até então. Então ele obedece à voz que ele ouve. Eu creio que para ele já era tão diferente ouvir um Deus que fala. Esse Deus tem boca, esse Deus tem vida. Não é um Deus pregado, não é um Deus parado, não é um Deus morto, não é um Deus que não reage, que não fala, que não tem sentimento. Ele tem vida, ele fala. Então, entre seguir um Deus que não vai para lugar nenhum e um Deus que fala, que se movimenta, que está me dizendo, vai para onde eu te disser e eu vou contigo, então ele se movimenta. Eu vou seguir este Deus. E assim começa a trajetória de Abraão com Deus. Ele foi chamado para crer neste Deus e creu. Obedeceu. Antes mesmo de saber direito. Ele foi conhecendo a Deus na caminhada. E não uma caminhada fácil. Porque seu pai tinha muito dinheiro. Porque Abraão sai dali com dinheiro, com posses. Seu pai morre em Teirã. Então ele, sendo filho, tem ali a sua parte da herança de seu pai. Então Abraão não foi chamado sendo um pobre coitado, não. Abraão tinha posse, Abraão tinha dinheiro. E ele abandona ali e segue agora ele leva a sua casa, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, tornando-se uma só carne. Cada casamento, cada vez que quando a pessoa se casa, ela constitui uma família, uma casa. E ele deixa então para trás a casa que era de seu pai. E agora surge a casa de Abraão. E a casa de Abraão segue nessa caravana. Ele leva consigo seu sobrinho Ló, filho de seu irmão que veio a falecer, e leva Ló, por ter prometido cuidar de seu sobrinho. Então, no capítulo 12, nós vemos o chamado de Deus a Abraão é sem explicação. O Senhor não chega para Abraão e diz assim, se revela. Abraão, eu sou um Deus todo-poderoso. Olha, Abraão, eu tenho poder para isso, eu tenho poder para aquilo. E vem comigo. Não. Ele nem promete a Abraão que vai lhe dar nada. Ele só diz, Abraão, sai daí que eu vou te mostrar um lugar para onde você deve ir. E Abraão obedece. Obediência é uma voz que ele mal sabia ainda quem era, mas que já era completamente diferente de tudo aquilo que ele conhecia na sua jornada, na sua caminhada. E ele obedece ao Senhor. E nós vamos ver que ali já nasce nele um entendimento de que eu agora tomo este Deus para mim. Este será o meu Deus. Ele já se apossa de Deus como seu. E como nós podemos ter a certeza disso dentro da palavra do Senhor, você vai ver no versículo 8 do capítulo 12. E aí nós vamos ver que após a ordem de Deus a Abraão, ainda sem lhe prometer nada, ele toma Sara, sua mulher, Ló, seu filho, seu sobrinho, né, filho de seu irmão, os bens que ele tinha, as almas, quando a palavra do Senhor diz as almas que lhe haviam sido acrescentadas em Harã, é que o tempo que ele foi ali, estava peregrinando ali juntamente com a casa de seu pai, nasceram escravos, nasceram servos ali no meio, então já haviam mais pessoas do que o número de pessoas que ali chegaram. E a palavra do Senhor nos mostra que ele pega todas e vão, e saíram. E chegaram em Canaã, a Canaã. E ali aparece o Senhor a Abraão, e agora Deus diz a ele, darei para você essa terra será sua. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora ele já toma Deus para si como seu Deus. É a primeira vez que se adora a Deus na terra. Você vai dizer, mas bispa, e o sacrifício que se fazia lá atrás? Abel ofertou a Deus, Caim ofertou a Deus, é diferente, irmão. Ali ele ofereceu sacrifício a Deus. Então, neste contexto é que quando apareceu o Senhor a Abraão, Abraão edifica ali um altar para Deus. E começa-se assim a invocar o nome do Senhor à terra, o Pai da fé. Eu disse na introdução deste vídeo que nossos costumes ainda nos dias de hoje, independente de denominação, na tua denominação se adora o Deus de Israel, adora o Deus do céu, adora o Deus Todo-Poderoso. Aqui aprendemos isso com Abraão. Ele foi o primeiro a edificar. Tem um altar na tua igreja? Abraão foi o primeiro a edificar um altar a Deus e prestar ao Senhor adoração. O versículo 8 diz assim,
E moveu-se dali para a montanha, ao lado oriental de Betel, armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Resumindo nas nossas palavras, foi o primeiro culto. Acontece o primeiro culto através da vida de Abraão, que obedeceu a Deus no ouvir pela fé. E até hoje, nós já ouvimos diversas vezes a passagem bíblica que nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E o que foi que Abraão ouviu ali em Harã? A voz de Deus. A palavra de Deus dizendo para ele: sai, abandona tudo que você conhece, deixa para trás tudo isso que você pensa que conhece, vamos colocar assim, e sai daí. Após ele se levantar e sair, o Senhor agora lhe aparece e diz: Abraão, eu darei para ti toda esta terra, para você, para a sua descendência. Então a promessa sobre a vida de Abraão, ela começa a dar início aqui. A caminhada de Abraão com Deus. Você percebe que Abraão prepara um altar ao Senhor, invoca ali o nome de Deus, presta a Deus um culto, sem receber uma ordem para fazer. Veio do seu coração. Sabe quando nós vemos no Novo Testamento que a palavra do Senhor diz assim: e Deus procura, o Pai procura, aqueles que o adorem em espírito e em verdade? Aí fica aqui o questionamento: por que Deus chamou Abraão? Porque o Senhor, creio eu, na sua onisciência, conheceu que dentro deste homem, perdido lá no meio da idolatria, havia um coração adorador, que iria adorá-lo não por obrigação, não por ordenança, não por costume, por desejo natural da sua alma. A minha alma tem sede de Deus. Ele fez o que sua alma pediu. Nós não vemos Deus dizer para Abraão: Abraão, vá até ali, arme um altar, monte um altar de adoração em meu nome. Não. Ele foi o primeiro a adorar, invocar, exaltar, louvar e engrandecer o nome do Senhor, sem que o Senhor o pedisse. Ele instituiu o culto a Deus. Deixou de cultuar os deuses de seu pai, largou os costumes que vinham com ele. Tudo aquilo que ele conhecia, ele deixou para trás. E ele começou a ser o nosso modelo até hoje. Você vai ver comigo nessa jornada aqui, e você vai ver que no passo a passo da nossa caminhada hoje com Deus, ainda nos guiamos nos passos de Abraão. Ainda fazemos os passos que o nosso pai da fé iniciou na terra, em adoração ao Senhor. Passamos ao capítulo 13, que após o chamado. Às vezes as pessoas pensam assim: ai, tenho um chamado na minha vida e vai ser uma belezinha, coisa mais linda que Deus vai operar, vai. Mas primeiro tem umas provinhas aí, esqueceram de te avisar. Tem uns processos a serem passados. Vamos para o capítulo 13, para começarmos a entrar nesta caminhada, neste processo. Subiu Abraão do Egito, ele, sua mulher, Ló, tudo que tinha. Abraão era rico em gado, prata, capítulo 13 de Gênesis, onde estou agora. E vamos ver a prova agora de uma visão. Qual é a tua visão com Deus? Porque vamos entender aqui, irmãos, que é um relacionamento novo. Completamente novo. É um namoro. Deus e Abraão estão se conhecendo. Assim como o Senhor chamou Abraão no falar: Abraão, larga e vem comigo. E Abraão aceitou. Assim também Deus está conhecendo. Você vai dizer: mas bispa, como assim? Deus conhece a nossa estrutura, a nossa essência, mas nos deu livre-arbítrio. Ele sabia, conhecia a estrutura de Abraão. Tanto que algo que ele viu dentro da sua estrutura, dentro do seu íntimo, do seu ser, o levou a apostar em Abraão. Vem. Viu? Apostar, quando eu digo, é escolher, eleger. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Para que não sejam mal interpretadas. Ele olhou para Abraão e: eu vou com esse. Fez uma escolha. Escolheu Abraão e fez o chamado. Abraão obedeceu. Mas é um relacionamento novo, dos dois lados. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, mesmo tendo visto em Abraão uma essência adoradora, algo que o levou a dizer: eu vou com este aqui, e neste aqui eu começarei a ser Deus na terra. Porque Deus até então, ele formou a terra, ele povoou a terra através dos homens, através da sua ordem aos homens, mas ele via os homens ali adorando a N deuses, mas ele mesmo não estava. Você entende? Que os homens adoravam aos deuses que não existiam, olhavam para qualquer coisa e transformavam num Deus, menos adorar o Deus que tudo fez e tudo criou, o nosso Deus Criador.
A alma, a essência da alma, tinha sede, mas eles não sabiam aonde colocar. Eles tinham fé, porque é necessário fé para adorar até na idolatria, irmão. Não vamos ser aqui hipócrita. A pessoa está depositando ali a sua fé. A fé existe. Ela está direcionada para o lugar errado, mas ela está lá. Então havia uma fé dentro deste povo. Havia saudade do jardim, da intimidade com Deus. Aquele jardim que foi perdido lá atrás no Éden. Aquele contato de que Deus descia no finzinho da tarde para ter com a sua criação. Aquela conversa, aqueles 2 minutos de prosa. Foi perdido. E como as gerações foram passando, como eu disse, o sacrifício de Abel e Caim era um sacrifício que lhes foi passado dos pais dizendo como eles faziam para agradar ao Senhor. Então era um costume. Mas esse costume foi se perdendo e nós chegamos aqui em Abraão e não vemos ninguém mais se preocupando em agradar ao Deus verdadeiro, o único Deus. Mas quando na alma do homem batia aquela ânsia, aquele desejo de eu sinto, sabe, a alma tem sede de adorar. Nós nascemos, fomos criados para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Na ausência, sem saber como direcionar, eles começavam a adorar Deus, criar para si deuses, fazer para si algo para ser adorado. Você entende que o chamado de Abraão foi para nos conectar novamente a Deus, com o nosso Criador, conectar a criatura com o Criador novamente, instituir este culto, essa aproximação, o nosso relacionamento com Deus hoje, ainda hoje. Por todo o processo que se passou, Abraão foi chamado e até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi preparado o seu caminho através dessa abertura que o chamado de Abraão nos concedeu sobre a terra. Então, em Abraão foram benditas todas as nações, todas as famílias. Nosso Senhor Jesus é descendente de Abraão, o pai da fé, citado pelo nosso Deus, citado no Novo Testamento. Então, Abraão é o precursor de tudo que nós conhecemos dentro da nossa religião, do nosso culto, da nossa forma de adoração hoje a Deus. É porque Abraão, lá atrás, aceitou o chamado de Deus. Porque você vai entender que neste novo relacionamento aqui, neste momento de namoro, de conhecimento, entre Deus e Abraão, porque sim, Abraão poderia em todo tempo se voltar e dizer, quer saber? Eu vou pegar minha casa e vou voltar lá para a terra do meu pai. Porque não foram poucas as situações difíceis que surgiram no caminho. Entre o chamado, a promessa, a aliança e a posse. Ai, irmão, tem muita estrada. Tem muita estrada. Tanta estrada. Neste meio desse caminho, tanta água passando debaixo dessa ponte. Nossa primeira prova aqui que nós vamos ver, aqui Deus vai conhecer o caráter de Abraão, um pouco do caráter de Abraão. Abraão sai com Ló, sendo eles homens de posse, porque Ló herda, assim como Abraão herda o que seu pai deixa, Ló herda o que seu pai também deixou. São homens de posse. E chegam a um lugar onde a terra fica pequena, fica estreita, para aquele povo que nós já vimos agora há pouco, que vai crescendo, multiplicando ali no meio deles. A casa de Abraão cresceu, a casa de Ló também. Como eles estavam juntos, houve briga entre as casas, houve contenda entre os pastores de Ló e Abraão. Versículo 7 do capítulo 13. E diz, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Agora escolhe, aparta-te de mim e escolhe. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E se levantou Ló os seus olhos, viu a campina, que era bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então, resumindo, depois você completa a leitura na sua casa, resumindo, aqui para você ter bastante entendimento, é assim, eles chegaram a um determinado ponto onde o espaço era pequeno, era amplo, mas o espaço que eles estavam habitando em comum ficou pequeno para dividir. E Abraão ali, como ele recebeu o chamado de Deus, ele poderia dizer assim, não, Ló, peraí, então deixa eu ver o que eu tenho de melhor aqui, porque Deus falou que a terra é minha. Olha o entendimento. Deus já havia dito para ele, eu darei para ti toda a terra. Então ele já podia se tomar, como é meu, Ló. Eu escolho melhor aqui, depois você se vira aí, o que sobrar eu deixo para você. Ele podia usar, né, disso, mas ele não fez. Ele não fez, ele demonstrou ao Senhor um espírito resignado, um espírito que primeiro abençoou o seu próximo, um espírito de humildade, um espírito de provisão na vida do próximo primeiro, um espírito de cuidador, e resumindo, um espírito de pai.
para poder ser pai de uma grande nação. Ele disse para Ló: escolhe o melhor para você. E o que você escolher, o que sobrar, eu fico. E aí, Ló escolhe, Ló olha, né? E ele vê ali, diz a palavra do Senhor, que Sodoma e Gomorra era linda aos olhos, era de encher a vista, terra bem regada, sabe, verde, pastos verdejantes, coisa linda. E Ló, já logo, opa, eu quero aquele ali. E quando Ló se retira, o Senhor aparece a Abraão, assim que Ló sai. Deus diz para ele: levanta, versículo 14, irmãos, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado norte, o sul, o oriente, o ocidente, porque tudo o que você está vendo, hei de dar para ti e para a tua descendência para sempre. Assim o Senhor faz ali a promessa de que toda a terra será sua. Tudo isso que você está vendo, percorre essa terra, mede a largura, mede o comprimento, eu estou te dando, é tua. Porque conheceu que não havia um espírito de materialismo, um espírito de tirar proveito, não havia aquele espírito egoísta, sabe? Ele não teve ali o pensamento: eu sou o cara, foi comigo que Deus falou. Quem é Ló? Não. Talvez o pensamento dele tenha sido: Deus falou comigo que vai comigo, então eu vou deixar que ele desfrute do melhor, porque com certeza onde eu estiver, se Deus estiver comigo, eu terei o melhor. Num começo de relacionamento, totalmente desprovido de intenções materialistas. Ele tinha certeza da presença de Deus. O que ele queria era que Deus estivesse com ele. E ele mudou as suas tendas e habitou ali junto a Hebrom. E fez o quê? Versículo 18. Edificou ali um altar ao Senhor. Comece a entender o porquê Abraão foi chamado como pai da fé. Por onde Abraão passava, edificava um altar a Deus. O que Abraão estava fazendo como um missionário? Expandindo o nome do Senhor, levando o nome do Senhor, e o culto a Deus agora começa. Aqui há um altar a Deus. Abraão passou, deixou ali, e ali se começou a invocar o nome do Senhor. Agora Abraão vai para outro lugar, e ali ele faz o quê? Um altar a Deus. E nós vamos ver por diversas vezes. Eu ressaltei aqui esses dois exemplos. Quero frisar esses dois exemplos como entendimento nessa primeira parte desse estudo dos pais da fé, que um papel do chamado, dentro do chamado de Abraão, a finalidade deste chamado, de levar o nome e o culto de Deus, a Deus, por todas as nações por onde passasse. Não é simplesmente a terra é minha, é primeiramente aqui e agora se invoca o nome do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Através da sua fé, ele passava e ali ensinava o povo que ele tinha um Deus que ia com ele, e deixava ali registrado, através do altar, o culto de adoração agora a um Deus verdadeiro. Assim começou Abraão a divulgar. Ele compartilhava, como se fosse nos dias de hoje, o nome de Deus. Deus operava, falava com ele, e ele ali compartilhava por cada lugar que ele passava, colocando naquele lugar um altar e invocando o nome do Senhor. Amém? Essa foi a primeira parte, né? Eu não vou dizer aqui certinho, porque eu não sei quantas partes serão. Eu quero ir explicando passo a passo, bem bonitinho, com bastante clareza, para que você consiga ter todo o entendimento possível dentro da minha limitação, mas tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está transmitindo para nós, de forma clara, o entendimento de como surgiram os pais da fé, de como nasceu essa promessa, como nasceu este povo que deu origem a nós hoje, os cristãos. Amém? O povo de Deus. E você que veio comigo até aqui, muitíssimo obrigado mais uma vez. Não se esqueça de deixar seu comentário, o que você está achando, dúvidas que eu possa tentar aqui abaixo de Deus, tentar te esclarecer e trazer aqui no próximo vídeo. Também acréscimos, me ajuda aí, alguma informação que você ache que seja bacana a gente discutir aqui, a gente trazer a pauta, deixa aqui nos comentários, viu? Curte o vídeo, comenta, compartilha com amigos, com vizinho, grupo da igreja, grupo da família. Vamos fazer como Abraão, vamos sair expandindo o nome do Senhor através de nossas vidas. Ativa o sininho de notificação para ser lembrado quando estiver chegando a segunda parte deste estudo, a origem, os pais da fé. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa e toda a sua família,
hoje, amanhã, sempre, 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 até que o Senhor venha buscar a igreja. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha um abençoado dia. Em nome de Jesus.